Rodrigo, vamos lá. Antes da gente continuar, meu caro, só Sim. trazer aqui para nossa conversa meu querido amigo Rodolfo Loreto. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rodrigo. Como é que vocês estão? Grande dia hoje, né? Big Beautiful Day. É um evento que a gente já esperava que acontecesse. Principalmente o pessoal da comunidade internacional de forças especiais, o pessoal da comunidade de inteligência já estava bem atento com relação a essas ações. E, assim, tá bem interessante acompanhar como é que isso vai repercutir no mundo, principalmente agora em relação a ditaduras, narcoditaduras latino-americanas e também com relação à China, né, que esses dias aí estava com suas garrinhas de fora para tentar invadir Taiwan. Então isso talvez também possa ter boas repercussões aí para que eles possam entender que os Estados Unidos estão vivos e muito bem vivos. Muito bem, meu caro. Olha, eu vou começar aqui, então, senhores, por um ponto mais bem crítico, né? E aí a gente vai entrar nesses pontos novamente, Rodolfo, que você bem apontou, meu caro. Vamos lá, tá uma confusão enorme, até mesmo no meio da entrevista ali, porque ao mesmo tempo que o Trump disse que eles estarão coordenando para um governo de transição, ele falou que não, os Estados Unidos não farão nada nesse sentido, que essa transição tem que ficar por conta dos venezuelanos. Ele fala da oposição e depois ele falou que a Delcy Rodrigues já tomou posse como a presidente da Venezuela de fato, né? Até porque a imagem foi divulgada já do Maduro preso. Fala que ela teve uma conversa com o Marco Rubio e que ela falou que está à disposição para fazer o que os Estados Unidos quiserem, tá? E ele também disse que falou com ela e falou que ela sabe o que tem o que fazer, né? E depois de algumas palavras, ele diz que ela tem que tornar a Venezuela grande novamente. Só que em outro momento, o próprio Donald Trump falou que ela foi eleita, ela era a vice do Maduro, então isso tira legitimidade, tá? E quando perguntado por um jornalista ou por uma jornalista, ele disse que não é dos Estados Unidos entrar lá e governar, não vai ser o Peter Hegseth, que é o secretário da guerra, junto com o secretário de Estado americano, junto, que vai fazer isso. Nós temos a informação de que a Delcy Rodrigues está em Moscou nesse momento. A única coisa que eu vejo de sentido nisso tudo, que é algo que eu levantei logo no início, tá? E aqui eu vou me ater até o momento antes da entrevista, que está cada vez mais claro que a Delcy Rodrigues foi quem delatou ou quem atuou de alguma forma. Não dá para a gente afirmar isso, mas os indícios mostram que ela trabalhou junto com o governo americano para entregar a cabeça do Maduro, tá? E isso tá cada vez aí dando mais indícios. Mas a situação está muito confusa. Não foi clara essa coletiva dos Estados Unidos. Dá para você tirar qualquer interpretação a partir disso. E, Rodrigo, você conhecendo ali o terreno, essas pessoas, você como um venezuelano no exílio, qual foi a sua impressão, meu caro? O que você vê que a gente pode tirar disso daí? Bom, vou pegar meu coração do venezuelano, vou deixar um lado nesse momento para fazer um análise do que ele está falando, né? Ele falou que o Rubio tive uma conversa com a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do Maduro, né? Se nós estamos tendo em conta que o Maduro é o chefe do cartel dos Sois e que a mulher e o filho estão indiciados para serem presos por causa dessas atividades, o cartel dos Sois, eles fizeram uma construção narrativa de que é todo o sistema que tem sequestrado o país. Ou seja, quienes estão governando a Venezuela, entre aspas, são o cartel dos Sois. E o número 2, a número 2 desse cartel dos Sois seria a Delcy Rodrigues, certo? Então, aí estamos fazendo uma análise do que eles têm falado até agora. Se eles falaram com a Delcy Rodrigues, a pergunta é, será que eles não vão capturar ela? Ela não vai presa? Ou ela vai fazer a transição junto com eles? Um dos cenários ruins que nós vimos durante todo esse processo, vendo o que poderia acontecer
na situação venezuelana é que os irmãos Rodríguez, a Delcy, vice-presidenta da Venezuela, e o Jorge Rodríguez, quem é o presidente da Assembleia Nacional, vejam que eles são muito espertos, né? E fizeram que um ficasse detrás do outro na cadeia de mando depois do Maduro, né? Então, eles têm o controle institucional agora do país. A Delcy, com a saída do Maduro, fica como presidente da Venezuela, mas ela está em Moscou, né? Então, o que está fazendo lá? Pedindo permisso para o Putin? Olha, agora vou fazer a transição da Venezuela, mas com o Maduro? Não faz sentido isso. Teria que ver o que vai sair daquela viagem que tive com Putin e qual será o relacionamento que, a partir de hoje, a Rússia terá com a Venezuela, com a abertura que os Rodríguez estão dando para os Estados Unidos. O Trump falou, ela sabe o que fazer. Ela sabe o que fazer. Se nós acompanhamos o que o Trump falou agora, ele diz, nós vamos fazer praticamente um governo tutelado, né? Um governo controlado por eles. A pergunta seria, quem estará à cabeça desse governo é a Delcy Rodríguez? E essa transição, e eles vão tutelar ou vão controlar o governo dela? O que vai fazer Diosdado Cabello, quem é o ministro da Justiça, o ministro do Interior e da Justiça na Venezuela, que fez essa manhã, hoje de manhã, uma coletiva de imprensa com os coletivos e os grupos violentos armados da Venezuela dizendo nós vamos para a guerra. E os áudios que estão correndo dele, chamando o povo para a rua, é para fazer a guerra. Então, será que é só teatro isso? Ou a chefe agora será Delcy Rodríguez e vai ser, porque ela é o superior institucionalmente de Diosdado. Mas Diosdado concentrou o poder ao redor dele dos corpos de defesa e de inteligência. Ou seja, com ele está a polícia política dos civis e a polícia política dos militares, né? E ele também tem um exercício do controle sobre as Forças Armadas junto com Vladimir Padrino López, quem é o ministro hoje da Defesa. Então, essa transição é com eles também. O que está pedindo os Estados Unidos nas próximas horas para começar essa transição? Qual é o papel da Maria Corina Machado em todo esse assunto, né? Porque aí, antes de nós ver a coletiva de imprensa do Trump, nós vimos um comunicado feito pela Maria Corina Machado. E ela falou, começou um processo de mudanças que nós queríamos. A partir de agora, todos fiquem atentos dos chamados que nós vamos fazer, né? Agora, a expectativa é o que vai falar Maria Corina ao respeito, né? Porque fica confuso também com o que Trump acabou de falar da Maria Corina, né? Ela não tem um apoio interno. Será que ele se confundiu de pessoa? Será que ele quis falar da Delcy Rodríguez? Porque o chavismo não tem apoio interno da população. Quem tem o apoio interno da população é a Maria Corina Machado, né? Agora, isso será esclarecido mais na frente? Porque uma transição, quer dizer, de uma ditadura, ponto A uma democracia, ponto B, isso é a transição, é uma mudança, né? É para nós ter liberdade. Nós não podemos ser uma nação chavista para passar a ser uma nação, como uma colônia americana, mas chavista. Essa não seria uma transição, né? Então, o importante aí é ver que se essa transição é para a liberdade, e aí sim faz sentido o que Trump falou. Os recursos dos venezuelanos são dos venezuelanos. O que o chavismo roubou durante muito tempo não continuará essa roubalheira. Nós vamos reconstruir a indústria petroleira para os venezuelanos, né? Porque nós construímos essa indústria no passado, e aí tem que fazer um parêntese. Ele fala, eles roubaram o que nós fizemos para eles, e isso não é assim. O processo de transferência da indústria dos americanos para os venezuelanos foi um processo que demorou anos, né? E foi uma coisa feita em concordância com os governos democráticos entre os anos 60 e 80, né? Nos anos 70 foi a grande nacionalização, um processo que finalizou nesse momento,
né? E depois disso começou o relacionamento com os americanos continuou até antes da chegada do Chávez. O Chávez é que começa a mudar tudo isso para tirar os americanos do mercado petroleiro venezuelano para dar entrada aos inimigos dos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceria importante, o acontecimento importante aqui é fazer essas perguntas, né? Qual é o papel do chavismo agora, depois da declaração do Trump? O que vai dizer Diosdado Cabello? O que vai dizer a Delcy Rodrigues na Venezuela? E até agora são aqui em Brasília 14h48 e não apareceu Jorge Rodrigues, que nesse momento, com a Delcy fora da Venezuela, de fato teria que ser juramentado como presidente, porque não existe essa questão do vácuo de poder, né? Alguém tem que estar fazendo exercício do poder executivo nesse momento. E na cadeia do mando seria Jorge Rodrigues, e ele não tem feito nenhuma aparição pública até agora. Então, como falamos ao princípio, o fenômeno político está em pleno desenvolvimento, né? Nós, os venezuelanos, ficamos com muitas perguntas nesse momento, porque nós queremos realmente sair do chavismo, ou seja, que exista uma libertação dos presos políticos já, agora, urgente, que as polícias políticas sejam eliminadas, criadas pelo castrismo cubano, ou seja, o DRCIM e o SEBIN, que volte a liberdade de expressão na Venezuela, para que outra vez as rádios, as pessoas com as suas redes sociais, as televisões, possam outra vez falar do que está acontecendo. Paulo, aqui nós estamos falando do que está acontecendo, mas lá na Venezuela, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo pelas redes sociais. Pela televisão nacional não acontece nada, só que eles foram vítimas de um golpe, um intento de golpe de Estado, se levaram o Maduro e querem levar o petróleo. Mas não tem falado mais nada. E quem sai para a rua falar alguma coisa vai preso. Por isso agora as pessoas na Venezuela estão com muita vontade de ir para comemorar, mas não podem, porque ainda o poder está nas mãos do regime, né? Então nós temos que ver como será essa transição e como a Maria Corina Machado vai transmitir essas informações para nós venezuelanos. Qual é o papel deles que vão cumprir nesse processo? Porque a transição significa que o novo governo que foi eleito vai tomar o poder, não é? Então, como é que será esse processo? Será que vai colocar algumas pessoas dentro do governo da Delcy, do governo dela? Será que vai começar a trocar pessoas? Aí o Trump falou, nós sabemos que tem muitas pessoas ruins na Venezuela para governar, nós vamos ter um grupo de pessoas, isso foi dito por ela, um grupo de pessoas que vai tomar conta dessa administração, junto com a Delcy ou junto com a Maria Corina. Esse grupo de pessoas são americanas ou são venezuelanas? E são venezuelanas de quem? Chavistas? Ou do grupo que está preparado para tomar o poder, como já várias vezes falou a Maria Corina? Então, são perguntas que agora estariam dentro do âmbito da Maria Corina Machado e da equipe dela, argumentar e explicar para a população venezuelana e também explicar essa transição para o resto do mundo. Por quê? Porque nós temos hoje o Brasil, e, por exemplo, também coincide com a postura do chanceler francês, né, do governo de Macron, que fala que aconteceu uma violação da soberania nacional. Olha, mas se a vice-presidenta dele se está falando com o Rubio, você pode falar de uma violação da soberania? Ou eles deixaram eles entrarem e fazerem isso? Porque tem que avaliar outra coisa. Foram destruídos alguns elementos de defesa aérea na Venezuela, mas não foram destruídos todos, né? Se você vê em Caracas, não foram destruídos todos, e isso é relevante, né? Então não foi um ataque contra as forças armadas em geral. Foi um ataque muito específico para assegurar o caminho onde eles passaram para chegar a seu objetivo, né? Então, o que vai fazer o Lula nesse sentido? Agora que existe uma comunicação com o governo que ficou lá na Venezuela e os Estados Unidos, né? Será que serão parte desse processo de transição? Ou será que estarão em conta e darão as costas ao governo da Venezuela que ficará em transição com os Estados Unidos?
né? Ou ficarão isolados nesse sentido? Porque também os Estados Unidos têm um novo relacionamento com o governo Lula, que acabou com o tarifaço, levantou as sanções, enfim. Então, tem que ver a postura do governo enquanto o fenômeno político venezuelano, porque senão ficará isolado e irrelevante nesse processo. E acho que o Brasil tem interesse em ser parte de um processo de transição positivo para o país. Por quê? Paulo, porque todos os dias estão chegando 500 pessoas por Roraima. E é de interesse do Brasil que isso pare, que o êxodo dos venezuelanos pare. E que não é porque nós vamos voltar ao país, que 600 mil vamos voltar de um dia para outro, isso não vai acontecer. Mas que deixe de ter um problema demográfico em Roraima, na qual os serviços públicos têm uma demanda muito forte, né? E você pode ver isso nas notícias de Roraima. Então, o Brasil precisa que as fronteiras com a fronteira com a Venezuela, ou melhor, que a situação da Venezuela melhore para ajudar a acalmar a situação de Roraima, é do interesse do Brasil, né? Porque, além disso, tem uma situação de mineração ilegal, que tem muito a ver com a Venezuela e afeta os interesses também de segurança nacional do Brasil. Então, o Brasil teria interesse em ser parte de um processo de transição. Seria muito interessante a posição também dos parlamentares da oposição brasileira ao respeito, né? Cobrando para Itamaraty ficar não apoiando o Maduro. Nós não sabemos que eles têm seu coração no Foro de São Paulo, mas o momento agora é de colocar as instituições brasileiras do lado certo. Se eles vão fazer uma transição, eles têm que ajudar a que essa transição seja positiva, a ser uma democracia, né? Mas nós estar tipo do lado do Maduro, ou de Maduro não existe, né? Mas da Delcy ou dos chavistas violentos, narcotraficantes, porque a palavra transição significa saída, final, finito, né? Ou seja, acabou a roubalheira do Foro de São Paulo e o financiamento do Foro de São Paulo com o petróleo venezuelano, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. O dia não vai acabar ainda, parece eterno, são as 14h55, desde as 3 da manhã que está acontecendo tudo isso, mas vamos seguir acompanhando e estar atentos ao que falará a Maria Corina Machado. Perfeito, Roderick. Olha, brilhante essa exposição sua. Você fatiou todo o processo e foi montando aqui, né, tudo que foi dito. E realmente o processo tá bastante confuso. Acho que agora a gente não pode cravar nada. Tem que aguardar. Acho que o que você pontuou aqui é o ideal. Rodolfo, queria ouvir as suas considerações, meu caro. É muito importante a gente observar que até pela velocidade que as coisas aconteceram, as informações elas estão muito truncadas. Você não tem uma linearidade dos próximos passos. Eu tenho, por mim, que quando o Trump diz que a Maria Corina Machado ela não tem força interna dentro da Venezuela, o que ele está dizendo é justamente com relação ao partido atual, que está, né, controlando as instituições. Porque isso é uma coisa importante. Me parece que o Marco Rubio ele tem muita noção do que é o Foro de São Paulo, porque quando o Trump ele fala que ela não tem uma força interna, ela não está falando necessariamente de força política, mas da força da burocracia. Foi penetrada pelo chavismo, pelo Foro de São Paulo, durante anos e anos e anos, tanto na Venezuela quanto no Brasil, como em outros lugares aqui na América do Sul, e isso faz com que uma transição de governo ela seja muito delicada, porque você precisa remover pessoas em diversos graus, em diversas escalas. Eu acho que é aí que entra a questão que o Trump fala sobre dar o apoio a essa transição junto da vice-presidente atual, para que ela possa apontar quem é quem. Ó, esse cara é fiel do regime, esse cara aqui é um cara técnico, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Para quê? Para que esses caras possam ser removidos, para aí sim você ter uma transição mais harmoniosa, por assim dizer. Porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que o que faz um governo é muito pouco quem está à frente dele. É muito pouco o presidente, é o senador. Quem faz o governo de fato é a máquina estatal, é a burocracia. Então não adianta você tirar um governo, tirar o Nicolás Maduro e manter lá toda a estrutura burocrática do chavismo.
Eu acho que isso é que vai acontecer. Essa mudança, essa administração americana da máquina burocrática da Venezuela. E aí você vai removendo e vai colocando pessoas certas. Eu só vejo esse sentido com essa declaração do Trump sobre a questão da força que a Maria Corina Machado teria com relação ao regime chavista. De fato, se você for para pensar, ela não tem tanta força assim, por óbvio. A partir do momento que a transição vai ocorrendo, que as pessoas vão sendo removidas dos seus lugares e outras vão sendo substituídas, aí sim ela vai começar a ganhar força dentro do governo, principalmente com eleições, com novas eleições, se isso ocorrer. Né? Me parece que o caminho vai ser uma intervenção na burocracia, principalmente com relação ao mercado energético da Venezuela. Essa intervenção ela vai passar por uma série de auditorias, uma série de coisas com relação a desvio de dinheiro para o narcotráfico, desvio de dinheiro para o Irã, para a Rússia, para a China. Vai haver agora, gente, um mapeamento de toda a estrutura de poder e da capilaridade financeira do Foro de São Paulo. Isso para nós brasileiros é uma coisa muito interessante, inclusive, porque você vai ter toda uma rede de escoamento de lavagem de dinheiro que muito provavelmente vai respingar aqui no Brasil, e não por acaso o Lula já logo no começo da manhã já pediu uma reunião de emergência dos seus ministros. Mas o fato o que a gente vai ver agora, o desdobramento que a gente vai ver agora, precisa passar por essa quebra da estrutura burocrática atual da Venezuela. Se isso não acontecer, essa transição não tem o menor sentido. Como bem o Roderick falou, você vai tirar 6, vai botar meia dúzia, porque a base vai estar lá. Então, talvez, nesse sentido, que haja esse entendimento do Trump que a Maria Corina Machado não teria condições de domar a máquina burocrática da Venezuela. E não teria condições de pegar esses caras que estão lá hoje e dizer o seguinte, e apontar, não, esse cara aqui é envolvido com isso, com o cartel, papapá, esse cara aqui é um cara mais técnico que a gente pode usar numa transição, porque isso também é importante, galera. As pessoas algumas pessoas que estão lá hoje vão precisar ser mantidas, por quê? Porque o negócio precisa continuar rodando. Você não pode pegar certas estruturas e dar um shutdown e querer começar do zero. Entendeu? Muitas vezes, e eu diria até a maioria das vezes, você vai ter que trocar o pneu do carro com ele andando. Porque você não pode parar um país assim do nada. Então, nesse sentido é que eu acredito que talvez a declaração do Trump aponte para um caminho transitório onde a necessidade de quebra da máquina burocrática chavista precisa ocorrer antes até de qualquer pensamento mínimo que seja em eleição, por exemplo. Para quê? Para que se possa garantir que, se houver eleições, essas eleições vão ser limpas, essas eleições vão ser respeitadas, não vai acontecer de nenhum órgão ligado ao chavismo querer passar a mão nas eleições, como a gente já viu que aconteceu. Isso tudo, essas garantias precisam ser construídas, e aí sim, se você olha por esse prisma, faz total sentido as declarações do Trump. Então, a meu ver, o caminho da Venezuela agora é a passagem por um processo de reestruturação da burocracia, remoção dos cargos chave que eventualmente os aliados de Maduro estejam ocupando, a substituição deles momentaneamente por talvez burocratas americanos e no futuro pessoas ligadas a um novo governo, de fato, um novo governo legítimo, e com isso você consegue então fazer com que a máquina comece a girar em outra sintonia, tá? Então, claro, isso é uma análise prévia, mas pelo menos é o que me faz olhar assim com mais sentido na fala do Trump, a ênfase principalmente que ele deu nessa questão de refazer a infraestrutura. Isso é uma coisa muito importante. O Trump foi muito enfático na recriação da infraestrutura do país, principalmente a infraestrutura energética. Isso ele faz questão de que as empresas americanas toquem. Por quê? Porque essa infraestrutura energética que, primeiro, faz, vamos dizer assim, um dos pilares do interesse americano, né, de consolidar
evitar que o petróleo vá para a Rússia, vá para a China, vá para Cuba, etc. Mas também é onde passa o eixo de todo o tráfico, de toda a corrupção, onde é o eixo maior da volumetria de dinheiro, que é aquilo que realmente vai mover a máquina para a máquina estatal da Venezuela, por assim dizer. Então, essa ênfase do Trump em colocar os Estados Unidos para poder garantir essa transição dentro, principalmente, da parte de infraestrutura energética, para mim, fala muito a respeito desse processo que quem deve conduzir agora deve ser o Marco Rubio e o Peter Hegseth. Perfeito. Olha, se eu pudesse fazer uma síntese aqui da fala dos senhores, eu diria o seguinte: eu só tenho um temor no meio de tudo isso, que é uma característica positiva, mas muitas vezes negativa, que os americanos têm, a presunção da boa-fé. E como um bom latino-americano, eu sei que muitas vezes eles são utilizados por conta disso, eles são usados por conta disso, tá? Não estou dizendo que americano é santo, que os americanos não cometem erros, não, mas existe uma presunção da boa-fé por parte dos Estados Unidos, e não foram poucas vezes que eles tomaram uma bola nas costas por conta disso, tá? O Marco Rubio, ele disse, olha, não achem que nós estamos brincando, a gente senta, negocia, ok. O Pete Hegseth até utilizou ali um FAFO, né? Como é que é? O FAFO a sigla, né? Ela diz ali Find que out você and fuck around. você procurou e achou, Quem né? procura acha, né? Famoso quem procura acha seria uma boa tradução. Obrigado, senhores. Do FAFO, até fiquei surpreso na hora que ele utilizou isso daí. Agora, o que me preocupa é justamente isso. Esse processo de transição também, pegando o que você colocou, Rodolfo, e o que o Roderick colocou, eu vou tentar colocar um meio termo aqui. Esse pessoal vai utilizar a burocracia também para empurrando as coisas com a barriga, tá? E manter essa estrutura circulando ali dentro, só trocando os nomes. E aqui tem uma característica importante da ditadura chavista, e se eu estiver falando besteira, Roderick, por favor, você tem total liberdade para me corrigir. A ditadura chavista, ela não é nominal. Caiu Maduro, ela tem estruturas internas para ela se manter com outros nomes. Já falamos do Jorge Rodrigues, já falamos aqui do Diosdado, já falamos do Padrino Lopes, tem o presidente da Suprema Corte também, que é um outro nome, né? Que tem bastante proeficiência dentro da estrutura chavista, e não necessariamente o partido. O PSUV ele pode até trocar de nome, colocar um outro partido e etc. dentro de tudo isso. Então, o regime chavista hoje, ele conseguir, né, depois da morte do Chávez, tirar o nominalismo direto e ficar mais parecido com o que é o regime cubano ou chinês, por exemplo, facilita eles ganharem força depois de um momento de crise, como a captura do Maduro, como nós vimos. Então, isso realmente precisa ser visto com muito cuidado. Manter a Delcy Rodrigues, será que então talvez não existe outra figura política dentro da Venezuela que pudesse fazer essa transição e uma nova eleição ser realizada? Mas aí também entra o que o Rodolfo colocou. Como que você garante que essa eleição vai ser limpa com a estrutura chavista que está lá? Não é uma solução simples. Mas eu volto a repetir, foi muito confusa as posições que o Trump colocou ali, de diversos momentos, dá para a gente tirar diversas interpretações. Os próprios jornalistas ficaram confusos que estavam ali. Não, peraí, então o senhor está falando que o Marco Rubio Hegseth, não, vai ser o venezuelano. Ah, mas não, os Estados Unidos não vão sair. Não, mas os Estados Unidos não vão entrar. Ficou confuso realmente, né? Nem os jornalistas conseguiram entender muito bem. Eu acho, cara, que na verdade ninguém sabe o que vai rolar ainda. A coisa, tipo, tá muito... Porque, assim, depende de muita gente. Esse é o problema. Né? Exato. Depende de muita gente. Mas Rodrigo, também... você ia dizer? Pois não? Sim, mas também temos que ver uma variável, né? Que é o que tiraria o chavismo do poder. Né? O que faz falta? O que está faltando nesse negócio para que as forças democráticas, vamos falar desse jeito, possam tomar de fato o poder? Nós estamos vendo que
temos dois tipos de narrativa, vamos falar assim. Uma narrativa que está falando que o chavismo é sumamente forte, né? Que é uma estrutura de poder que está aí e está fazendo dano à região completa, né? E que, portanto, é sumamente poderoso, que nós não podemos pensar que eles são fraquinhos. Mas, por outra parte, em contraste, tem um grupo que elabora uma narrativa que diz eles estão sumamente fracos no poder. Realmente não tem poder para ficar aí, né? Então, qual seria a realidade? Nós temos que ver os acontecimentos internos. Nesse momento, na Venezuela, não existe uma força de venezuelanos que tenha poder de fogo superior ao chavismo, né? Não tem ninguém que vai fazer as mesmas coisas que estão acontecendo em Irã agora, né? Ou como aconteceram em outros fenômenos políticos, onde as pessoas vão, pegam as armas das unidades militares ou policiais e se enfrentam ao regime. Sabe por que não tem? Porque durante 26 anos o povo venezuelano já lutou e lutou e lutou. Centenas de mortos, muitos jovens, a maioria, já estão baixo terra por causa desses enfrentamentos e de todas essas lutas. Até eu estou aqui por causa disso, né? Estou no exílio 9 anos. Então, hoje, nós vemos que o chavismo tem um controle da população importante, até porque, por isso, as pessoas não estão agora, nesse momento, comemorando lá na Venezuela. Como aconteceu, sim, no dia 29 de julho de 2024, dia depois da eleição, que vocês viram o povo venezuelano queimando as propagandas de Maduro na rua, tirando as estátuas de Chávez e Maduro no chão. Aquele momento, sim, a gente tinha ainda um poder de sair para a rua, mas o chavismo se radicalizou a partir desse momento de uma forma muito importante. Então, eles ainda estão no poder, sem apoio popular, por isso, aí eles teriam um problema importante irem para uma luta de guerrilha, né? Porque uma das variáveis fundamentais na luta das guerrilhas é que você tem que contar com apoio populacional. E eles não têm esse apoio da população, né? Então, teriam a população em contra. Já vou explicar por que isso é importante. Mas, de momento, não existe uma força com poder de fogo superior ao chavismo lá dentro. Por isso, eles estão ainda no poder. E o que aconteceu hoje de madrugada? Com fogo, entraram, tiraram Maduro do poder. Tinham poder de fogo superior no terreno, né? Então, o que está faltando aqui nesse fenômeno político é a presença de uma força de venezuelanos dentro do território com poder de fogo superior ao chavismo, um grupo de patriotas, né? Que nós não temos essa questão de ter problemas étnicos, de ter problemas religiosos, de ter problemas de facções entre regiões. Isso não existe. O povo venezuelano é uma sociedade unida, né? E nós não temos isso organizado, e não faz parte do discurso do novo governo eleito pela população organizar ou financiar algo assim. E também não faz parte do discurso dos Estados Unidos apoiar uma iniciativa como essa, né? Então, o que também temos que ter em conta, para fechar o assunto, é que isso fica em aberto, né? Sim, existe a possibilidade de que o chavismo, no pior dos piores cenários, continue no poder, mas com a permissão dos Estados Unidos, e vamos pensar que eles são moderados demais, que Diosdado aceita, né? Que não vai entrar os militares, porque Deus vai falar, não precisa entrar, nós temos controle aqui, tranquilo. Aqui nós temos a Força Armada comigo, né? E nós vemos que eles chamam transição, o que vai acontecer daqui os próximos meses, aí é possível que uma iniciativa como essa aconteça, né? E a pergunta seria, se isso acontecer, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Apoiarão? Porque estamos falando de uma população que tomou as armas para enfrentar essa situação do chavismo no poder, né? E acabar com esse negócio que não tem legitimidade nenhuma, só se mantém no poder pela violência. Só para vocês saberem, na Venezuela, o chavismo não tem a possibilidade de manter o controle de várias regiões ao mesmo tempo por falta de pessoas que saiam a apoiá-los. Vocês podem ver hoje
eles estão desde as 6 da manhã chamando a população para a rua. Agora lá devem ser as 14 horas. Não tem ninguém na rua apoiando eles. São grupos muito pequenos dos seus grupos, né? Então, existe essa realidade. De momento, não existe um grupo armado, financiado e organizado para tirá-los do poder. Mas se eles aparecerem, aí seguramente vai mudar a história. Porque não vejo os Estados Unidos enfrentando um grupo assim, tudo o contrário, e também não vejo o governo novo enfrentando uma iniciativa como essa, todo o contrário, porque na medida em que o chavismo sair do poder, nessa medida os venezuelanos vamos conseguir que realmente a Venezuela seja livre, né? Porque o que pode acontecer com a Delcy no poder é manter os seus interesses protegidos, né? E vamos ver o que aconteceu naqueles países de Europa do leste, aonde ficou a nomenclatura no poder, e chamaram isso de transição. Como ficaram depois esses países? Destruídos. E vejam aqueles países onde a nomenclatura foi para fora, saiu para fora, prosperaram, né? Então, o ideal é que na transição a nomenclatura não fique no poder, e isso passa porque o chavismo saia de uma vez. Portanto, é importante ver que o que vai falar Maria Corina daqui a pouco, se ela vai falar, será relevante na confirmação ou não do que nesse momento nós vimos nessa coletiva de imprensa dos Estados Unidos. Perfeito, meus caros. Senhores, vamos lá então. Estou aqui ao vivo praticamente desde as 5 da manhã. Eu vou trazer aqui os superchats. Pois não, Rodolfo. Eu só queria dar pois não, uma pequena contribuição com o que o Rodrigo está falando, porque a história pode nos dar algumas pistas do que isso aconteceu. Na Operação Red Dawn, em 2003, onde o Saddam Hussein foi capturado, o próprio pessoal da Força Delta, quando o Saddam foi capturado, é bom a gente lembrar que quem assumiu um governo provisório foi, se não me engano, um governo provisório de 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, foi um espaço bem curto, foi um apoiador do Saddam, tá? Foi alguém do próprio governo que, em colaboração com os Estados Unidos, fez essa transição. Então, talvez, até por uma questão lógica, os Estados Unidos estejam pensando em fazer algo semelhante ao que aconteceu no Iraque, a experiência iraquiana na Venezuela. Então, ver os desdobramentos que ocorreram nessa operação com o que vai acontecer na Venezuela agora pode ser alguma coisa relevante. Por quê? Porque a situação é muito parecida. O chavismo enfraquecido, sem legitimidade popular. A questão também, e a gente tem que levantar essa possibilidade, como o Rodrigo me falou, de uma força armada paralela em oposição ao chavismo, mas que não esteja alinhada aos Estados Unidos, também não é interessante, porque pode acontecer o que aconteceu no Iraque, né, com o surgimento do ISIS lá e outras coisas do gênero, obviamente cada qual no seu quadrado. Então é bom a gente ver o que aconteceu nessa operação, que por acaso envolveu também a Força Delta, para que a gente possa ver como os Estados Unidos podem ir. Há pistas disso nesse caso. Então, por exemplo, um governo de transição que possa se comunicar com as autoridades atuais, para que eles possam identificar quem é quem, tirar as pessoas lá e aos poucos ir colocando outras pessoas mais alinhadas e fazer novas eleições. É o roteiro que eles fizeram no Iraque. Muito provavelmente é o que eles vão adotar também na Venezuela. Muito bem. Senhores, tem uma publicação aqui que a Karina Michelin ela fez, e eu acho que está muito em sinergia aqui até com as nossas ponderações como um todo. E ela termina com praticamente defendendo uma tese que eu estou falando desde manhã, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, olha só. O presidente Trump afirma que os Estados Unidos estão efetivamente governando a Venezuela até que Maduro, que está sob custódia, seja devidamente substituído. Abre aspas. Vamos governar o país até que ocorra uma transição segura, adequada e sensata. A declaração feita em meio à entrevista expôs contradições sobre o papel de Washington no pós-Maduro, ao mesmo tempo em que afirmou haver coordenação americana para uma transição,
Trump disse que não cabe aos Estados Unidos governar a Venezuela, ressaltando que o processo deve ser conduzido pelos próprios venezuelanos e não pela oposição. Na sequência, Trump afirmou que Delcy Rodrigues, vice de Maduro, assumiu de fato o comando do país, citando inclusive conversas dela com o secretário de Estado Marco Rubio em um contato direto entre ambos. Segundo Trump, Delcy teria se colocado, abre aspas, à disposição para fazer o que os Estados Unidos quiserem e saber o que tem de fazer, chegando a dizer que ela deveria tornar a Venezuela grande novamente. Fecha aspas. As falas, porém, entraram em choque quando Trump reconheceu que Delcy não possui legitimidade democrática por ter sido eleita como vice de Maduro, que foi o que eu disse logo quando terminou, né, a fala do Trump. O que, em tese, enfraquece qualquer reconhecimento formal. Questionado por jornalistas, Trump reforçou que não haverá ocupação nem governo direto dos Estados Unidos, descartando a atuação de autoridades americanas na administração do país. Enquanto isso, o paradeiro de Delcy Rodrigues permanece incerto. Informações indicam que ela estaria em Moscou, o que adiciona um novo elemento de complexidade ao cenário. Paralelamente, cresce a leitura de bastidores de que a transição pode ter sido negociada internamente, que nós de madrugada estávamos levantando essa hipótese aqui. Hipótese reforçada pela ausência de resistência armada levante e pelo papel central assumido por Delcy nas comunicações após a captura de Maduro. E aqui eu reforço com o que o Rodrigues chamou a atenção. O Jorge Rodrigues sumiu, ninguém sabe dele. E a Delcy e o Jorge é uma dupla dinâmica, um não faz nada sem o outro. O quadro revela uma transição opaca, marcada por discursos ambíguos, negociações paralelas e disputa por legitimidade, enquanto a Venezuela permanece sob incerteza política e institucional. E aqui a Karine Michelin também, né, coroando, né, o que a gente está discutindo aqui. Diante de tantos sinais, a pergunta é inevitável. Teria sido Delcy Rodrigues a delatora de Maduro? Né? Eu acho que, cara, eu tenho quase certeza que sim. Não tem como não ser, velho. Se isso fosse verdade, Paulo e Rodolfo, vamos pensar. Se isso fosse verdade, né? E então caberia fazer a pergunta. Então a entrega de Maduro, ele estava sabendo? Será que o chavismo chegou a coordenar isso, entregando Maduro, sabendo que ele vai se entregar, que será seu destino, né? E a partir daí a revolução bolivariana continuaria com eles na transição, né? Porque veja, nesse momento agora eles têm o controle do assunto na Venezuela. Eles têm o controle. Esse é um fato. Eu, venezuelano, para mim é uma desgraça, né? Eu quero comemorar a queda da ditadura, mas nessa hora eles têm o controle do assunto lá na Venezuela. E outra, a transição, segundo o que eles falaram, Trump e Rubio, aí essa transição é com a Delcy como chefa dessa transição. Isso não é conveniente para eles também, né? Porque nenhum outro foi prendido. Olha, Maduro, o Diosdado Cabello e Vladimir Padrino, eles também tinham recompensa, né? Por que eles não foram pegos? Porque o Diosdado Cabello estava na rua às 6 horas da manhã, né? Será que ele não está vigilado? Será que não deu para entregá-lo? Como é que foi isso? Porque se realmente analisarmos como funciona a estrutura interna do chavismo, aí quem tem o poder agora é Diosdado Cabello. O poder de fogo está na mão dele, né? Então, eu não sei se a negociação aconteceu nos termos de vamos entregar o Maduro, porque se se mantém o controle interno nas mãos do chavismo, daria para pensar que isso foi acordado com Maduro mesmo, né? Para continuar a revolução. Dá para pensar até numa segunda hipótese, uma rachadura no chavismo. Pensa comigo. O Cabello, ele foi para a rua imediatamente depois que o Maduro foi capturado. E já tô falando em guerra, chamar a população e tal. E a Delcy ficou na dela lá, falando, intermediando. Pode ser, inclusive, que essa ruptura no próprio chavismo, você ter uma ala com a Delcy, a outra ala com o Diosdado Cabello, isso pode acontecer,
Sendo que, com uma pressão do lado do Cabedio, diz o seguinte, ó, se você tocar nessa mulher, tá ferrado. Você e tua galera vai rodar. Entendeu? Isso também é uma possibilidade, e é uma possibilidade muito clara se a Delcy for a delatora. Se a Delcy realmente for a delatora, cara, total. Aí isso explica muita coisa da relação que ela vai precisar estabelecer com o Trump e remover uma ala do chavismo, o que para o comunista é absolutamente normal, né? Vide aí Trotsky e Stalin e por aí vai. Né? Se tem uma coisa que o comunista sabe melhor do que ninguém, entregar a cabeça do seu companheirinho para se manter no poder. Isso aí é um fato. Né? E aí, Rodolfo, a gente tem um ponto crucial, que a Venezuela poderia mergulhar numa guerra de warlords, né, Rodrigo? Exatamente. De senhores da guerra ali, chavistas degladiando entre si, né? Viraria quase um Iraque. E sim, vamos pensar, se aí o chavismo está querendo estabilidade para eles continuarem no poder, eles o que eles precisam é tempo. Tempo para quê? Para normalizar a situação. Entendeu? Já não seria uma transição, seria normal. É como essa questão que eles falam, a transição ao socialismo, né? A transição é eterna, é normal para eles. Entendeu? Então, eles precisam de tempo, sobretudo por uma coisa. Hoje acontece o seguinte, daqui ao 20 de janeiro, o Trump vai falar no discurso da União tudo que nós vimos hoje. Temos uma vitória, acabamos com o narcotráfico, temos uma transição em marcha. Tá. O que vai acontecer aqui no 26? Vai acontecer as eleições de um meio termo nos Estados Unidos. Né? E se o chavismo não sair do poder até esse momento, essa vitória não seria real. E nós sabemos que o chavismo tem aliados nos Estados Unidos. Aliados no setor democrata, né, do Partido Democrata, e pessoas interessadas em sabotar o governo Trump. Né? Estão falando muitos análises que, sim, o Trump perde a eleição do meio termo, né, com a maioria democrata, perde a maioria, aí teria muito chance de fazer uma impeachment, né? O que sabotaria o restante do governo. Então, o chavismo está jogando para isso. Ele está apostando a isso. Até eu fiz uma análise há 2 semanas, pensando nisso, mas colocando também o Lula nesse sentido, quando ele falou com o México, que agora eles seriam também parte da mediação. Ele teria vontade de entrar no negócio para mediar, dialogar e evitar a confrontação militar. Porque o Lula também, eles também estão visando que esse momento político chegue, né? E também possa Trump ter uma vitória que eles vão cobrar, né? Então, tem muito interesse da esquerda que esse momento chegue. Por isso eu vejo que essa transição, se eles o que querem é tempo, existe um risco confiar nos chavistas. Porque já no passado, em 27 anos que tem no poder, dezenas de negociações com o reino dos Países Baixos, com a presença de Dinamarca, com a presença de Catar, com a presença de um monte de países já, o Grupo de Lima, o Brasil fez parte disso um momento, enfim, um monte de organizações internacionais já fizeram muita coisa nessa questão de diálogo, transição e acordos. O chavismo mente sempre, é mentiroso. Por que teria que ser diferente agora, né? Então... essa é a maior preocupação que eu tenho, Rodrigo. Você foi no ponto, porque a gente já conversou sobre isso em particular. A gente olha como os membros do Foro de São Paulo atuam nos últimos 30 anos na América Latina e aquela coisa, gato escaldado tem medo da água fria. Mas não mais me ou menos parece português. Mas como a gente está falando também do Marco Rubio, isso também é uma coisa interessante, porque o Rubio ele sabe como é que funciona. E não me parece, até pelo discurso dele, que ele está meio propenso a comprar gato por lebre nesse momento com relação ao chavismo. Então, eu tenho uma objeção a isso, Rodolfo, não ao que você está falando. O que você está falando é correto, só que o Rubio e o Scott Bessent foram terminantemente contra a suspensão da lei Magnitsky aplicada ao Alexandre de Moraes e sua esposa, e o Trump foi lá e fez da mesma forma. É esse fator imponderável Donald Trump que me preocupa, né? No meio de tudo isso. Vamos ver.
Vamos ver, tá?